Olá, gente, boa tarde. Estou tentando mais uma vez, vamos ver se a gente consegue conectar aqui. Boa tarde a todos. Vou convidar aqui a Eleonora, que vai estar participando com a gente desse momento. Boa tarde. Boa tarde a todos. Estou tentando fazer a conexão de novo com a Eleonora, que a gente vai estar batendo papo aqui com ela hoje. E vamos só aguardar a resposta dela. A nossa. Ai, consegui. Até achar qual é o lugarzinho. Sem problemas, Eleonora. Queria agradecer todo mundo aí que já está entrando. Boa tarde a todos. Desculpa pelo erro do vídeo anterior. E a Teve gente erro? teve erro, teve falha nossa. E a gente está aqui hoje para bater um papo um pouco difícil, um pouco polêmico, mas que é tão necessário. E eu me sinto honrada de estar recebendo você, nossa convidada aqui hoje. E como que você tá, Eleonora? Tudo bem? Falar um pouquinho aí para Bem, tudo descontrair. bem. Hoje é um dia que eu não atendo, né? Então fico mais à disposição mesmo. E tá tudo bem, tudo tranquilo não. Para ser sincero, tranquilidade não. Mas tudo na paz. A Eleonora é uma profissional incrível, assim, eu não canso de falar das qualidades da Eleonora. E a Eleonora é psicóloga clínica, psicanalista, palestrante, vocês viram toda a descrição, né? Não entrou na descrição, mas ela também é professora de psicanálise, certo, Eleonora? Isso. Diretora de um polo psicossocial que faz um trabalho incrível, que aí vocês podem estar acessando a página dela para saber mais. O polo psicossocial em São Gonçalo. Em São Gonçalo, Niterói. É em São Gonçalo, é assim, até uma parte da calçada é São Gonçalo, quando você atravessa mais um pouquinho já é Niterói, fica na divisa entre São Gonçalo e Niterói. E além de todo esse currículo, a Eleonora faz esse trabalho incrível, não só no polo psicossocial, mas como pessoa, ela tem os projetos incríveis, eu sou fã. E aí surge essa data tão especial, porque hoje é um dia que as Nações Unidas propuseram para isso aqui, para a gente sentar e bater um papo sobre problemas, urgências sociais da nossa sociedade e o que a gente pode fazer como indivíduo para ajudar a melhorar as coisas, né? Queria só fazer uma introdução. Eu agradeci no outro vídeo por quem participou das nossas lives do ano passado, que essa, Leonora, é a nossa primeira live de 2021. Então, Ai, queria te gente, eu que estou agradecer. estreando! Nossa, que Eu sei, responsabilidade, hein? com certeza, mas a gente vai abrir com chave de ouro, né? E estou muito animada para esse bate-papo. E eu queria falar que esse dia, o Dia Mundial da Justiça Social, ele foi criado principalmente para a gente bater um papo sobre exclusão, sobre preconceitos, sobre barreiras sociais, desemprego, pobreza. E é sobre isso que a gente vai estar falando aqui hoje. Onde que a gente se encaixa nessa função de promover justiça social, onde a gente, como indivíduo, onde a gente, como instituição, como a FASE, ou como outra instituição social que a gente trabalhe e sirva, né? Eu sou servidora do terceiro setor e sou voluntária do terceiro setor. Eu sou voluntária aqui da FASE de comunicação. Então, para mim, é um bate-papo importante porque eu trabalho com pessoas, eu trabalho com social, e eu acho importante para a gente, como indivíduo, promover esse debate. E aí a gente está com a Eleonora, que Acho que está vai... um pouco escuro, né? É melhor clarear um pouquinho mais? Eu vou abrir a cortina. Tá escuro para você ou é só para mim? Deixa eu ver. Pode abrir a cortina, que eu sei que aqui está bem claro, né? Melhorou? Melhorou, melhorou. Obrigada, Melhorou. Eleonora. Obrigada. Vamos começar, então? Não quero falar muito, não, que hoje você que vai estar falando. É, É, vamos lá. O que é justiça social, Eleonora? Então, é interessante porque vou trazer um pouquinho essa questão do senso comum, né? Não sei quanto a vocês, mas esse termo justiça social não é um termo muito comum para mim, né? No dia a dia, não é algo que a gente tenha uma facilidade de estar ouvindo sobre.
E quando a gente ouve sobre justiça e justiça social, a gente acaba ouvindo por parte de pessoas que são que vivem uma militância sobre as questões dessa ordem. E aí é muito interessante, sabe, Jaque? Porque, na verdade, a justiça social diz respeito a um conceito de sociedade que vai promover que vai gerar e promover situações que venham exatamente gerar igualdade social. E aí a gente está falando de direitos e deveres, né? É interessante porque eu particularmente gosto muito do termo responsabilidade social. Então a justiça social não é algo muito acessível para mim, sabe? No meu dia a dia, e eu penso que talvez não seja acessível também para as pessoas, sabe? E quando a gente pensa nesse conceito de justiça social, é preciso pensar a partir daquilo que é justo para uma comunidade, para um meio social, ou seja, aquilo que é justo para a sociedade, aquilo que é justo para os indivíduos da sociedade. E aí, tudo aquilo que diz respeito à desigualdade social vem contrário à justiça social. Esse conceito é um conceito, na verdade, muito novo, né, do século XIX para cá, que começa a se falar, no século XX, que fica mais consolidado, por conta de todo o movimento que as Nações Unidas promove, mas é algo que vem de uma militância dos indivíduos que viveram essa injustiça social. Sim. E talvez para a gente assim, não seja tão acessível esse termo, porque não vivemos ou não temos um entendimento sobre aquilo que é justo e injusto numa sociedade. Sim. Sabe? Então, assim, a gente entender que justiça social é um conceito que promove igualdades sociais de direito a todos os indivíduos de uma sociedade é algo que, por vezes, parece até utópico, muito distante, né? Algo que não está acessível. Imagina, como a gente vai pensar em igualdade social se a gente vive numa sociedade regida pelo capitalismo, regida sobre quem vai trabalhar mais, quem vai ganhar mais, quem vai ganhar sobre quem, né? E aí, quando esse conceito de justiça social ele começa a ser implementado, ele vai atuar nessas classes de minoria. E talvez seja por isso que não seja tão comum esse conceito de justiça social. A gente não vai ouvir falar sobre justiça social numa propaganda da Coca-Cola. A gente não vai ouvir falar de justiça social num intervalo de uma novela, né? Ou de um programa. A gente vai pensar de justiça social quando a gente está numa condição de desigualdade social ou quando a gente tem um entendimento sobre o que é justiça social e a gente vai se propor a militar sobre isso. Fora isso, é algo que acaba sendo distante para todos nós, né? Então, eu acho que pensar sobre justiça social é entender esse conceito de uma sociedade que vai promover igualdade de direitos a todos os cidadãos, de um modo geral. É importante falar sobre a igualdade de direito, né? Porque às vezes quando a gente fala assim, a justiça social ela quer promover igualdade, a gente sabe que não é igualdade que é o foco de estar sendo promovida, são oportunidades iguais. Ela entra com esse sentido de equidade, né? Que é o Dia Mundial da Justiça Social ele promove. Da gente pensar em equidade. As oportunidades estão sendo distribuídas de forma justa, né? Quem vive em extrema pobreza, sem acesso, está tendo a mesma igualdade que uma pessoa que vive em uma grande cidade desenvolvida. Então, é esse debate que é promovido, né? Uhum. Essa conscientização, né? Isso. Esses pilares que a justiça social vai defender, que diz respeito à igualdade, fraternidade, equidade, são pilares que não são tão difundidos assim. É interessante porque a gente, muitas vezes, se percebe enquanto indivíduos de deveres, mas não tanto de indivíduos de direitos. E aí eu sei que isso não é o meu campo, nem quero entrar, né, porque eu não sou da área de direito, não sou advogada, mas dentro da minha área, que é psicologia e é psicanálise, quando o sujeito ele
tem entendimento sobre o seu desejo, sobre o que ele é, sobre as suas necessidades e o que ele pode fazer para suprir essas necessidades, a gente está falando aí de direitos e deveres também, sabe? E quando esse sujeito ele vive isso com mais clareza, até a sua saúde emocional, a sua saúde mental, ela fica muito mais preservada. Sim. Tá entendendo? Então, assim, é uma questão que quando a gente fala equidade, igualdade, fraternidade, tá, a gente mesmo está falando aqui, mas eu tenho certeza que se a gente perguntar às pessoas que estão assistindo, nem todos saberão, por exemplo, sobre o conceito de equidade. Sim. Sim. Né? Eu, quando eu falo de equidade, eu lembro daquela imagem célebre de 3 pessoas assistindo... Ah, a Marcela entrou. Assistindo o jogo de futebol atrás do muro. 3 sujeitos de tamanho, indivíduos de tamanhos diferentes. Sim. Cada um vai pegar um caixote do tamanho que é proporcional à sua altura para poder ficar acima do muro e ver o jogo. E aí, quando a gente pensa assim, em igualdade de direito para todos, a gente vai pegar o mesmo caixote, do mesmo tamanho, e vai distribuir. O mais baixinho não vai conseguir acesso ao muro, porque Olá, Márcia, tudo bem, querido? O mais baixinho não vai conseguir acesso ao muro porque ele está com um caixote menor. O mais alto vai pegar aquele caixote que é do mesmo tamanho, igual ao tamanho da pessoa mais baixa, e vai conseguir ver, e o outro talvez vai ficar naquela tentativa. Então, quando a gente pensa em igualdade... para uma sociedade, é como você está falando, a gente precisa entender que a igualdade, ela nem sempre vai vai proporcionar direitos a todos. Sim. E aí, quando a justiça social pensa num pilar, né, a promoção de justiça social, que é exatamente a equidade, o que a equidade vai oferecer? O que esse conceito vai proporcionar? Um caixote que dê para cada um de diferentes tamanhos poder, então, ver o jogo acima do muro. Então, esse conceito de equidade, ele vai atravessar, inclusive, estou aqui com a Rochelle, que entrou, ela é técnica de enfermagem e faz faculdade de enfermagem. E, certamente, no plantão, quando a gente chega no plantão de uma emergência, eu, por exemplo, durante anos tive asma. E eu chegar com uma crise de asma, por não estar medicado. E aí, na mesma ordem, eu levo uma outra pessoa está entrando para poder ser atendida com uma febre, mas que não está oferecendo tanto risco. No conceito de equidade, a pessoa que tem asma, ela vai poder ser socorrida primeiramente. Porque naquele momento, aquela pessoa ela é prioridade, porque a enfermidade dela vai causar o quê? Um prejuízo maior. O conceito de equidade vai fazer com que, mesmo aquela que chegou com febre, chegou primeiro do que eu, vai fazer com que eu seja atendida primeiro, porque estou numa crise de asma. Então, quando a gente entende esse conceito de equidade, a gente precisa difundir esse conceito no nosso meio, a gente vai entender que mesmo que todos os sujeitos venham ter direitos iguais, mas nem todos terão a mesma oportunidade. Sim. E esse conceito de equidade, ele entra para trazer essa compreensão, exatamente sobre o que você está falando, a diferença entre igualdade e equidade, de direitos e oportunidade. Sim, e é bacana você falar disso, porque eu acredito que a equidade ela vai caminhar com a igualdade também, né? E eu vou trazer uma experiência aqui. Quando eu propus o tema do meu quando eu defendi, né? Eu defendi o meu TCC, quando eu me formei em administração pela Universidade Federal Fluminense. E foi difícil conseguir um professor que aceitasse a minha tese, porque eu estava falando de um tema que remete à justiça social, estava falando sobre a pessoa com deficiência dentro da organização e eu tinha uma crítica muito, muito grande, porque eu trabalhei com uma empresa onde o direito de igualdade do indivíduo estava sendo cumprido. Ele foi contratado pela lei de cotas, a lei 8.203, que oferece essa questão da equidade. Na verdade, a lei de cotas ela passa a ser um termo de justiça social impresso, né? Ela propõe equidade, ela propõe que as ofertas sejam oferecidas de forma justa
e com aquela empresa, eles seguiam a lei certinho, eles contratavam a pessoa com deficiência. Só que aí eu, naquele meio, parei e falei assim, nossa, oferecer oportunidade de forma igual, mas essa pessoa está sendo tratada com discriminação aqui dentro. Então, assim, havia-se a equidade, aquela empresa difundia a equidade, mas não igualdade, porque eu vi essa diferença no tratamento. E aí que surge toda a ideia do meu TCC, da minha revolta, e eu falei assim, poxa, assim, na minha empresa, que tem 2 pessoas com deficiências, isso está acontecendo, imagina em grandes empresas, em outras empresas. Então, eu falei assim, não, a gente precisa estudar, a gente precisa ir fundo, e foi aí que eu percebi que essa questão da equidade, da igualdade precisavam estar trabalhando junto. Sim, sim. E agora, um desafio, uma pergunta, né? Embora você é entrevistadora, né? Mas como seria possível você defender um trabalho de conclusão de curso, TCC? Eu sei que a sua formação é administração, né? Na UF. Sim. E o administrador, ele vai estar em função da empresa, né? Da instituição que o contratou. E como seria possível promover essas questões, né, de equidade e igualdade para aquele que está trabalhando, por exemplo, ou para os clientes? É difícil. E, assim, essa é a ideia de promoção desse debate mesmo e desse dia, para que a gente possa refletir sobre coisas assim, porque nem toda empresa vai estar aberta a aceitar você falar de que, poxa, eu estou vendo que você está tratando com forma excludente, com forma discriminatória a pessoa com deficiência. Está valendo a pena você dar essa oportunidade? Será que a gente precisa rever isso? Então, assim, eu fiquei muito incomodada e eu pude perceber no meu estudo, né, que outras empresas não, apesar de estarem cumprindo com a lei, acontecia o mesmo. Então, assim, é difícil. Na minha época, eu não trabalhava lá como administrador, e eu não sei se quem trabalhava como administrador percebia essa diferença, né? Eu acho que só tendo o olhar mesmo social, né? E aí, por isso que eu migrei de área, né? É preciso, mesmo a gente estar numa posição que às vezes é de negócios, né? Uma posição de administrador, de presidente, é preciso que a gente tenha um olhar social, né? Ainda assim, a gente não perca esse olhar social, né? Uhum. Eu acho que esse é um dos desafios mesmo, né? Sobre a necessidade nossa, a necessidade do outro, a necessidade da instituição, e é isso, e é aí que as leis do Estado, né, o sistema legal, jurídico, ele vai entrar para estabelecer essa promoção de direitos a todos. Né? A questão é que quando nós estamos num lugar em que não sabemos sobre o nosso direito, como vamos reivindicar uma justiça? Como vamos reivindicar aquilo que é justo? Então, esse marco do dia 20 de fevereiro, que então, para mim, era um dia que era perto do carnaval, não tinha nada a ver com o Dia Mundial de Justiça. Nunca mais o 20 de fevereiro será o mesmo para mim, né? Porque eu tive que me dedicar a compreender melhor sobre esse conceito. Também me questionei, meu Deus, fui convidada para falar sobre algo, não sou nem dessa área de serviço social, propriamente falando, né? Minha área de saúde mental, mas quando eu fui entender os atravessamentos que eu vivo, o meu dia a dia, né? As minhas implicações, as minhas responsabilidades enquanto sujeito de responsabilidade social, eu vi que, opa, calma aí, mesmo de uma maneira muito simplória, eu e a comunidade onde eu estou locada visa promover também justiça social. E aí eu percebi, Jaque, e isso é muito bacana, que é muito mais possível promover a justiça social do que a gente imagina. Que não é algo tão distante assim. Embora a gente tenha o entendimento de que é o Estado, de que é o governo que precisa oferecer isso para uma sociedade, mas nós, enquanto sujeitos, também somos promotores de justiça social. Sim, e eu queria que você discorresse um pouquinho sobre esse tema, né? Como a gente, como sujeito, pode colocar a mão na massa, né? Fazer acontecer, difundir esse conhecimento tão restrito. Sim.
Primeiro, a primeira questão é saber sobre qual o nosso papel enquanto indivíduos nessa sociedade que precisa nos oferecer meios de justiça social. O que a sociedade nos oferece? E aí a gente está falando de educação pública para todos, saúde pública para todos. A gente está falando, né, a maravilha que nós temos no Brasil. Você que mora no exterior sabe, o SUS tem um valor absurdo. Somente, né? Eu tenho outras pessoas que estão participando aqui da live, que são lá são norte, que estão lá no norte da América. Sei que você está no Canadá, tem pessoas que estão assistindo aqui comigo que entraram, que são lá dos Estados Unidos, e sabe que não tem essa facilidade que a gente tem, por exemplo, no SUS, que foi uma conquista que nós tivemos enquanto sociedade brasileira que somos, e que por anos foi até desvalorizada. Então, quando a gente pensa nisso, bom, o que o governo nos oferece? O governo precisa nos oferecer saúde pública, educação pública, segurança pública, tudo para que nós, enquanto indivíduos, também sejamos produtores de recursos para a própria sociedade. Não que venhamos estar recebendo algum tipo de caridade ou algum tipo de... Olá, Simone, tudo bem, querida? Olá. Não que nós venhamos estar recebendo algum tipo de benefício, de caridade ou coisa assim do governo, mas que isso é direito de todos, que é exatamente os pilares, né? Que é igualdade, fraternidade e equidade. Então, assim, quando a gente pensa primeiro, a partir de nós enquanto sujeito, enquanto indivíduos, dentro dessa sociedade, a gente vai ver o que o Estado nos oferece. Esse é o primeiro caminho, tá ok? O segundo caminho é entender sobre nós enquanto sujeitos de promotores de justiça social. E aí a gente vai estar falando o seguinte, bem, as minhas atitudes, os meus meios de produção refletem ações de justiça social? Aquilo que eu produzo na minha casa, aquilo que eu produzo no meu trabalho, reflete um comportamento, um atravessamento, atitudes que vão resguardar o direito meu e de outras pessoas? A gente está vivendo essa realidade agora de vacina. Não sei como que está o ritmo de vacinação aí no Canadá. Tudo atrasado. Está tudo atrasado. Ao contrário do que pensa, a saúde lá não é tão avançada assim. Os serviços de saúde não são tão avançados assim quanto nós temos aqui no SUS, não. Mas, por exemplo, eu vi de pessoas que foram não sendo da área da saúde, não fazendo parte do plano, né? Aqui em São Gonçalo a gente viveu uma realidade atípica de outros municípios que ofereceu vacina a todos de forma indiscriminada, que são da área da saúde e de educação, ok? Mas pessoas que não eram da área da saúde e que se colocaram jaleco, por exemplo, para tomar vacina. Que consciência, aí, né? Isso que e é paradoxal, porque falou, né, olha, né, naquele posto, eu estava junto com o pessoal da vacina, da enfermagem, botei o jaleco e fui. E eu ouvi dizer que dá para ir. E aí, no meu trabalho, durante a semana, no sábado, que era possível para mim, eu fui pro olha, acabou a vacina. Olha, acabou a vacina. Olha, acabou a vacina. Eu digo, como assim? Né? Alguém que... Quantos alguéns não corromperam, né, essa organização para poder se prevalecer e ser vacinado no momento que não era para ser? Então, quando a gente pensa em nós, enquanto sujeitos, indivíduos, promotores de justiça social, que é falar saúde mental, será que as nossas atitudes dentro da nossa casa, na rua onde é que a gente mora, será que promove justiça social? Será que o meu direito está ferindo o direito do outro? A gente precisa pensar daí, né? Quando eu, não sei, o que as pessoas podem fazer, furar fila, né? Não sei, assim, agora não me vem à memória situações que a gente possa furtar o direito de outra pessoa.
tentando se dar bem. O famoso que dizem o jeitinho brasileiro. Quando a gente tem atitude dessa ordem, já que a gente está ferindo o conceito de justiça social. Então, eu vejo que o primeiro passo é compreendermos, enquanto indivíduos, numa sociedade, o que essa sociedade pode nos oferecer, é o primeiro caminho, sabe? De direitos, de ações legais para nós, a gente está falando de saúde pública, educação e segurança. A outra questão é nós, enquanto indivíduo que somos, sujeito que somos, que vamos estar tendo ações que vão estar resguardando o direito do outro. Ou se estamos tendo ações que vão estar ferindo o direito do outro. São os primeiros passos que a gente precisa ter para poder começar a pensar em justiça social. Só que não dá para parar por aí. Porque quando se trata de justiça social, não basta só o que eu estou fazendo certo e que não estou ferindo o direito do outro. Diz respeito também a perceber que aquele que está sendo ferido, não por mim, mas por outra pessoa, ele merece a minha militância, ele merece a minha ação de denúncia, ele merece a minha ação de promover justiça social a ele. Então, não basta só saber que eu estou fazendo tudo direitinho. Eu ser denunciante quando algum direito está sendo ferido, o direito de outra pessoa. Então, falar de justiça social não é só fazer a minha parte e, tô bonito na fita. Não. Falar de justiça social é para além das minhas ações. É promover justiça onde nós estivermos. É compreender que se tem alguém sendo ferido, aquela ferida também é minha, não é só do outro. Sim. E eu acho assim, infelizmente, assim, não sei quem cresceu com isso também, mas eu às vezes associo eu já associei por muitos anos, né, essa coisa de denunciar o sofrimento do outro, quando é visível, é uma coisa que deixa um pouco a gente com medo, né, por conta da sociedade que a gente vive e tudo mais. Eu lembro até que eu cresci ouvindo muito assim, não chama a polícia porque pode rastrear seu número. Então, assim, a gente cresce sobre esse domínio do medo. E, assim, eu vou falar uma coisa pertinente que eu já vi dentro de organizações que eu trabalhei no Brasil. Assédio contra a mulher é uma coisa séria, grave e real. E, às vezes, a gente passa pano, às vezes a gente disfarça, às vezes a gente finge que não vê. E como é importante a gente dar voz a esse direito que a gente temos, como é importante, mas às vezes a gente vive nessa bolha do medo, né? Nessa bolha de falar. Essa cultura de que nós não temos direitos. É a cultura de que isso não tem nada a ver comigo. É essa falta de implicação que eu gosto de chamar de responsabilidade social. Quando eu tenho para mim essa responsabilidade. No período da quarentena, Jaque, eu vivi um fenômeno enquanto psicóloga clínica. Várias pacientes minhas que estavam em análise, começaram a vir à memória lembranças de situações de que viveram violência doméstica, de alguma forma. E foi muito interessante porque não foi uma, não foram duas, não foram três, não foram 4 pacientes, sabe? Foram pelo menos umas 7 pacientes que começaram a trazer conteúdos de momentos que elas foram agredidas, olha só, porque elas não estavam sendo naquele momento, nesse período, com os atuais parceiros, não é nada disso. Mas é porque como elas estavam em situações de confinamento, né, como todas nós, né, vamos pensar sobre situações que nos deixam mais vulneráveis. E aí começou a acessar conteúdos do passado. Logo, me senti mobilizada em relação a isso não está normal, né? Não posso entender que 7 mulheres estão passando por esse mesmo momento. E aí eu convidei uma advogada, a doutora Jane, que ela faz parte da comissão de violência contra a mulher da OAB, ela faz parte dessa comissão e ela é delegada dessa comissão em que ela fiscaliza órgãos
Delegacia da Mulher, órgãos de defesa da mulher. E, para minha surpresa, né, para o meu desespero, porque além de psicóloga, eu sou psicóloga da minha profissão, você sabe disso, mas eu tenho a minha profissão de fé, em que eu tenho uma atuação muito enfática na minha instituição religiosa. Né? Estou falando uma atuação mesmo de ordem social. E quando eu a convidei, ela falou que ela foi apresentar esse projeto de falar sobre violência contra a mulher nas igrejas. E ela foi barrada, impedida de falar, porque falaram para ela que ela não podia falar sobre direitos das mulheres, porque senão as mulheres iam botar a boca no trombone e aí ia dar ruim para os pastores e para as igrejas. Eu fiquei tão chocada com aquela fala, eu cheguei a chorar, porque assim, como assim? Não era para esses lugares serem lugares de promoção de justiça, né, daquilo que é justo, que é segundo a regra de fé de cada um? Por que não é feito dessa forma? É justamente sobre essa cultura que você falou. Se denunciar errado é quem vai criar um problema. Quando, na verdade, o errado é quem gerou o problema, quem bateu, quem agrediu, quem violentou. Entendeu? Essa cultura, ela precisa ser quebrada. Eu até costumo falar que a hora que as mulheres começarem a deixar de estarem na posição só de vítimas e passarem a ser promotores de justiça, de denúncia contra os parceiros que estão agredindo, violentando, o feminicídio vai cair. A hora que as mulheres também se posicionarem, entenderem, e os homens entenderem que elas também podem ser agressivas tanto quanto os homens, também os homens vão começar a recuar, porque a coisa não vai ficar tão simples assim. Entende? Tão impune, na impunidade. Então, esse conceito de que não é problema meu, é problema do outro, isso fere os conceitos e pilares de justiça social. Sim, sim. E você tocou num ponto muito importante, né? Que a justiça social nos faz refletir, né? Porque ela é diferente da caridade, né? A justiça social, promover justiça social é diferente de eu promover caridade. De eu apoiar uma causa, de eu doar. E o que eu vejo, assim, por parte você falou de movimentos religiosos, falando em movimentos religiosos no geral, no Brasil, né? A gente, como um país que predominantemente tem uma religião, eu vejo que é muito triste porque a caridade, ela toma todo lugar e parece que o discurso, quando a gente tenta falar sobre justiça social, sobre direito do indivíduo, parece que é jogado de lado. E aí eu fico pensando assim, poxa, a sociedade poderia estar em outro patamar, mas muitas vezes o tema, a questão de caridade, da ajuda, do promover a caridade não acompanha junto, não anda junto com promover a igualdade, a justiça social. E eu acho que seria muito diferente. Sim, é interessante até porque na ordem de saúde mental, que é a minha área, o surgimento do hospital, ele acontece exatamente por conta dessa visão de caridade. Porque cuidar dos enfermos, cuidar dos leprosos, cuidar dos lunáticos, era um conceito de caridade para que alcançasse uma espiritualidade maior. Tanto no conceito cristão, católico, quanto em outros também, em outras religiões, de que a ajuda ao próximo, a caridade ao próximo, promoverá um aumento de espiritualidade, o crescimento da espiritualidade. E aí é nesse desejo de promover uma espiritualidade maior que surge, então, os confinamentos dos leprosários e aí até chegar ao conceito de constituição de hospital. Então, fica muito atrelado sobre essa questão do fazer a caridade, de ajudar, e até chegar no conceito sobre o que é justo, socialmente falando, são centenas de anos que vão se passando. Então, chegar nessa compreensão daquilo que é de direito, de dever do outro, é algo que acaba sendo um ponto, fruto de um grande desenvolvimento, que nos primórdios acaba surgindo a partir de uma necessidade, de uma voluntariedade de ordem religiosa. Então, as coisas ficam atreladas
Sim, essa história é muito interessante. Esse conceito, essa cultura está atrelada desde os séculos passados. Entendeu, Jaque? Então, imagine ressignificar isso. Eu mesmo faço parte, sou pastora evangélica, sou de uma instituição religiosa, e quando eu ouço muitas vezes as pessoas falando sobre ajudar ao próximo, porque precisa ajudar a Jesus, ou por Jesus, me fere esse conceito. Eu fico ferida com esse conceito. Ah, mas por quê? Porque se eu estou diante de alguém que tem uma necessidade, não é o Deus dela que está gerando aquela necessidade, ou promovendo aquela necessidade, ou castigando por aquela necessidade. Mas se é uma necessidade, é um sujeito, é um indivíduo, o próximo, que pode ser suprido naquela necessidade. Então, a promover uma ajuda, a palavra não seria essa, um recurso, é pela necessidade do outro, não pela minha regra de fé. Quando a gente começa a ter esse entendimento, a gente começa a pensar sobre justiça social. Sim. Que aí a gente vai pensar nas classes de minoria, a gente vai pensar nos grupos que não tiveram as oportunidades e que estão militando para que haja essa oportunidade, e aí a gente vai pensar em suprir a necessidade porque ele é necessitado, não porque eu preciso de pagar uma promessa ou algo do tipo. Entendeu? Sim. Por isso que esse conceito de caridade e justiça social precisa ser repensado, sabe? Qual é a intenção que aquilo ali está sendo provido? Qual é a intenção? Eu li uma frase, até salvei aqui, que estava assim, encontrei essa frase na internet. Quando a caridade é necessária, a justiça social é urgente. E me fez refletir, né? Isso aí. Porque às vezes a gente dá o alimento a quem tem sede que tem fome, mas a gente precisa avaliar o que está acontecendo naquele meio. Como que a gente pode promover justiça, né? E é nesse momento que muitas vezes a gente se cala, né? No meio que a gente está inserido. Sim. Você sabe que meu pai, ele contou uma história, não vou lembrar agora o nome dessa militante, em que ela era doutora em filosofia e ela foi para o sertão nordestino para promover a alfabetização a uma comunidade, não sei se era uma comunidade ribeirinha, uma comunidade praiana, não sei o certo. E com todo o conhecimento que ela tinha, ela conseguiu proporcionar àquelas pessoas dignidade em poder ler e escrever. Né? E eu fico... Essa história que papai conta para mim sempre mexe muito comigo. Porque onde eu estou inserida, seja no campo profissional, seja no campo confissional, seja no campo social, eu tenho sempre esse pensamento: o que eu posso fazer para gerar oportunidade para quem está comigo? Sim. Sabe? Eu estou sempre mobilizada com essa pergunta. Parece que o que eu faço não é o suficiente, não é mesmo, mas eu posso fazer mais, eu preciso fazer mais, eu sou mobilizada por isso. E por essa mobilização que as coisas começam a acontecer. Enquanto a gente se colocar num lugar que não é problema meu, é problema do outro, não tem nada a ver com isso, as coisas não vão mudar. Sim. Excelente. E o foco vou mudar um pouquinho de tema, mas a gente vai dar continuidade, né? Eu corri hoje de manhã para ver o que era o tema de hoje, do Dia Mundial da Justiça, qual foi o tema de hoje que as Nações Unidas estavam avaliando, né? E o tema que eles estão mais preocupados é com a questão do desemprego, né? O alto índice de desemprego. E agora eu vou chocar um pouquinho. Em 2019, mais de 212 milhões de pessoas estavam sem trabalho. Nossa. E a gente só entrou em 2021 agora, né? E aí eles estavam refletindo hoje, nesse bate-papo deles,
quanto a essa questão da pandemia e a questão tecnológica, né? Todo o avanço digital está fazendo as nações perceberem quanto há desigualdade, o quanto há diferença, né? De quem está tendo acesso à informação, quem não está tendo acesso, né? E são nesses momentos que a gente ainda sabe que a promoção de informação do que é certo, do que o indivíduo precisa, é ainda mais escassa, né? E eu queria falar um pouquinho, Leonora, você já detalhou um pouco desse reflexo que as suas pacientes tiveram nesse tempo de pandemia, mas eu queria que a gente comentasse um pouquinho, né, dessa desigualdade social que a gente está vendo, né, nesse tempo de confinamento, nesse tempo de pandemia geral. Isso é muito claro, né, porque algumas pessoas têm a visão de que não vamos fechar tudo porque a gente precisa trabalhar, precisa comer, e assim, é respeitado todo tipo de visão, né? Cada um sabe a luta que tem. Mas a gente vê que todo esse choque, toda essa pandemia, toda esse auê provocado pela doença, a gente sabe que vai ter uma marca lá na frente, né? E é muito importante que a gente se prepare para refletir sobre toda essa mudança ainda mais social, sobre essa desigualdade social que tem tendência de aumentar, né? Sim. Eu mesmo fui extremamente afetada nas 2 primeiras semanas da quarentena. Eu tive uma queda de 70% a 75% do meu rendimento. Né? Eu sou psicóloga clínica, autônomo, e ganho à medida que eu trabalho. Né? E à medida que eu trabalho, é à medida quanto vai fazer o meu orçamento. E, de repente, eu estava 2 semanas sem trabalhar, naquela coisa, e agora? Né? Como vai ser? Eu trabalho por conta própria, tenho um estilo de vida confortável, mas e agora? Não tem de onde tirar. Né? Vem aquele desespero. Veio o auxílio emergencial para poder suprir, né? Eu pensei, bom, quais são as contas que eu vou precisar não pagar, né? Para poder dar conta de passar por esse processo. O auxílio emergencial veio para poder suprir uma parte e manter o pagamento das contas. E eu sou casada, meu marido arcou nos 2 primeiros meses, ele que arcou com as minhas despesas, que eram minhas, né, e da casa também, nossas, né? E ele pôde suprir essa necessidade, mas a gente sabe que não é algo que foi possível a todos. Né? O governo entrou com a medida do auxílio emergencial, mas a gente sabe que para aqueles grandes empresários, né, que tinham trocentos funcionários, dezenas de funcionários, uma produção absurda, e de repente estavam há 3 meses sem produzir absolutamente nada. Como suprir isso? E aí, nesse período de pandemia, ficou cada vez mais claro a questão da desigualdade social. E o quanto a desigualdade social, ela é também adoecedora. Sim. Porque em dado momento nós estamos no topo, mas podemos estar em outro lugar. Estamos no lugar de ofertar trabalho, mas podemos estar no lugar de sem ter condições até para o seu próprio sustento. Então, o reflexo disso que a gente pensa que está sendo agora, na verdade, se eu for olhar pela perspectiva de saúde mental, vai vir lá na frente. Quando as famílias que tiveram as suas comunicações nesse período de quarentena, confinados em casa, começarem a falar sobre aquilo que se tinha, aquilo que não se tem mais, e como vai promover para o outro, as crianças que estão ouvindo, e com um pano de fundo da sombra da morte. O pano de fundo de uma possibilidade de adoecimento, da possibilidade de não conseguir sobreviver a uma doença. Imagine a avalanche de informações, né, extremamente neurotizantes que esses sujeitos passaram. O reflexo disso, de fato, vai vir lá na frente. O que aconteceu em contrapartida foi que houve uma grande mobilização de voluntários para tentarem suprir as necessidades
e diminuir essa questão da desigualdade, né? Então, houve uma descentralização das riquezas, né? Quantas empresas enormes, por exemplo, ofertaram dinheiro, recurso para a promoção de vacina? Quantas empresas ofertaram recursos para respiradores? Então, uma situação caótica que veio para poder também promover essa descentralização. Alguns não, continuaram enriquecendo. Outros ganharam uma oportunidade de poder melhorar. Mas, enfim, a questão é, a desigualdade social, ela vai sempre estar presente, mas se nós tivermos um atravessamento, né, salve, salve, a justiça social, nós vamos poder fazer algo diferente. Sim, e também, Leonora, uma coisa que um ponto que você colocou das instituições, né, e aí, eu, no caso, vou estar falando pela fase, né, de tentar promover iniciativas que tentem ajudar no meio dessa situação, né, no meio desse corre. E eu queria até falar, já que a gente está na live, só uma brechinha para falar que mês que vem, que é o mês da mulher, a gente vai estar promovendo workshops, faça e venda, porque a gente entendeu essa necessidade. E parece assim, hoje as Nações Unidas conversaram sobre trabalho e a questão do desemprego, e a gente já tinha planejado isso antes, então assim, tudo está coincidindo, né? E é muito bacana a gente ter essa visão enquanto instituição social, né? De tentar, de fazer, não... tentar fazer algo, né, para mudar essa situação, né? Eu acho que é o que a gente está tentando. É bacana. Sim. A gente ter. A fase, eu estive olhando, ela surgiu dentro de uma necessidade de ordem educacional e acabou aprimorando, se desdobrando para a questão esportiva, que traz esse senso, né, de promoção de justiça mesmo, educação, saúde, disciplina, uma série de pilares, valores morais, inclusive, para a constituição do sujeito em uma sociedade. Então, você vê que uma organização que surge de uma necessidade, né, e que vai se desdobrando porque começa a identificar que, opa, calma aí, essa necessidade já conseguiu suprir, mas tem outra necessidade, então vamos começar a trabalhar em função disso. Não, mas essa aqui também já conseguiu suprir, então vamos... E esse movimento que a justiça social traz em nós é que vai viabilizar, Jaque, sabe? Toda mudança de onde nós estivermos. Sim, sim. Entendeu? E a fase é um exemplo disso, né? Sim, e a gente aí como instituição, quem está assistindo, que também faz parte de uma instituição, é voluntário, pode trazer esse bate-papo para a mesa também, né? Se a questão é desemprego, se a questão, se o maior problema das nações hoje é o desemprego, é o número de desempregados que está aumentando a cada ano, como a gente como instituição, como a gente como indivíduo pode promover uma melhora nisso? Eu posso compartilhar conhecimento, eu posso promover feiras de trabalho, eu posso ajudar quem não tem impressora com um currículo. Então, assim, nós podemos fazer pequenos movimentos para poder promover essa igualdade, né? Essa justiça social, né? Essa justiça social. E aí, quando a gente pensa, né, nas instituições religiosas que fazem trabalhos maravilhosos em função disso, né, das instituições de grupos de minoria que também se mobilizam de uma forma e por vezes é muito marginalizado, porque né, são os racistas são os mais racistas, e não se trata disso, e quando a gente vive uma realidade de desvalia, de falta de pertencimento, se a gente não tiver consciência para poder lutar pelo que a gente pode conseguir, a gente não vai sair do lugar. Por isso que o conceito de justiça social não pode ficar restrito apenas a mim, enquanto sujeito, fazer a minha parte, mas de resguardar o direito daquele que está sendo ferido, o direito dele. Tem um autor, que é o Desmond Tutu. Desmond Tutu. Isso, Desmond Tutu. Se você é neutro em situações de injustiça, você está do lado do opressor. E aí, para pensar,
Se eu estou neutra numa situação de injustiça que está acontecendo comigo, diante de mim, não, com outra pessoa, eu estou do lado daquele que está oprimido. O conceito de justiça social, ele vai trazer exatamente esse entendimento para que a luta do outro também é minha luta. A dor do outro também é minha dor. Segundo essa concepção do Desmond Tutu, né? Nós não podemos estar neutros em situações de opressão, de injustiça. O Jefferson também entrou aí, maravilhoso. Sim. Um trabalho fantástico. E é muito bacana, Eleonora, a gente como instituição, quanto instituição, nós nas nossas reuniões, o que a gente tenta combater, né, lutar, para diminuir essas barreiras do preconceito étnico, racial, de gênero. Então a gente tenta lutar para que seja uma organização que não segregue, uma organização que possa dar voz àquele que está sendo oprimido, né? Tem sido a nossa luta, né? E é muito bacana lutar por isso. Sim, é fundamental. Enquanto tiver quem lute, nós vamos ter promotores de justiça social. Pensar em justiça social é pensar em promover igualdades, é pensar em sermos responsáveis, termos responsabilidade social. Aquilo que nós fazemos não pode ferir o direito do outro. Aquilo que nós fazemos precisa lutar pelo direito do outro. E aquele que está sendo ferido no seu direito, nós precisamos nos sentir tão feridos quanto. Sim, sim. Concordo plenamente. Eleonora, a gente já está chegando ao fim. Não sei se você tem algumas palavras mais para fechar. Para mim, você já fechou com chave de ouro, né, nesse seu comentário tão cheio de sabedoria, né? Mas eu queria saber se você tem algo mais para acrescentar. Em 2018, nós tivemos a comemoração dos 70 anos dos direitos humanos da ONU. E é interessante a gente pensar em justiça social a partir dos direitos humanos, que foi uma conquista mundial, porque essa compreensão se deu exatamente numa situação de pós-guerra, uma situação caótica, né? Então, imagine a quantidade de situações de perdas, de violência que a sociedade em geral viveu pós-guerra, e agora começa a pensar, então, em resguardar, criar, né, pilares sobre o que é direito, do direito humano, e resguardar esses direitos. E em 2018 houve a comemoração desses 70 anos. Inclusive, hoje, uma figura que está sendo tão mal expressa, desse canal do BBB, que é a própria Carol Conká, ela na época foi convidada, olha que coisa louca, se a gente não tiver o cuidado acerca disso. Ela foi convidada para ser, ela que foi a cantora, fez um rap, né? Cantou um rap sobre direitos humanos, que foi maravilhoso, convido todos a ver quais são os pilares dos direitos humanos, mas em dado momento, né, dentro desse pensamento do Desmond Tutu, né, numa situação de opressão que se cala, você é tão opressor quanto. Nenhum de nós está livre de estarmos nesse lugar de opressão também, não só de sermos oprimidos, mas de sermos opressores se nós não tivermos o cuidado e o entendimento sobre isso. Eu não posso me sentir à vontade diante de qualquer situação que aconteça diante dos meus olhos e que eu me cale. Seja na violência da minha vizinha, contra a minha vizinha, seja em alguém que está furando a fila, seja alguém que está tomando vacina antes do tempo. Enfim, a gente precisa ter esse entendimento que eu não posso estar no lugar do opressor. Eu preciso ser um promotor de justiça social. Eu preciso ter a compreensão do que é responsabilidade social. O meu direito não pode ferir o direito do outro. E quando alguém está sendo ferido, aquela ferida também é minha. Obrigada, Eleonora. Obrigada, muito obrigada por todo o conhecimento, né? Tem até um comentário aí, muito boa essa live. Obrigada por todos que participaram, por esse bate-papo tão enriquecedor para a gente que lidar com o social, para a gente que está no meio social, né?
E Sim. fica essa reflexão, né? Que não só temos que lutar contra a opressão, mas estar sempre, estar sempre atento para que não assumamos esse lugar de opressor, né? Sim, sim. E a gente também, a gente não pode negar o que está acontecendo de forma real, sem romantizar. Aquilo que é errado, aquilo que é injusto é que é injusto, aquilo que é reto precisa ser mantido, precisa ser contemplado. A gente não pode romantizar o que está errado. Sim, sim. E agora eu sei que a gente como instituição, Eleonora, a gente não faz discriminação como eu já falei, contra gênero, etnia, religião, idade, todas essas causas que a gente acredita que a gente deve lutar contra, né, toda essa discriminação. Mas eu queria encerrar aqui a nossa live, se me permite, eu não sei se você preparou algum texto para ler, para finalizar, ou eu posso ir Não, à frente? eu ia até ler, mas acho que já acabei falando sobre ele. É um texto que eu fiz há 2 anos atrás, mas não tem. Foi diluído no meio da conversa. Tá bom. Então eu vou estar finalizando aqui com uma independente de religião, eu queria que a gente refletisse nessa questão de hoje como promoção social, uma bênção franciscana. Que ela, Essa oração é belíssima. ela começa assim: que Deus te abençoe. O título dessa bênção é: que Deus te abençoe com desconforto, com raiva, lágrimas e tolice. E aí eu vou estar lendo para a gente refletir. Que Deus nos abençoe com raiva da injustiça, opressão, exploração de pessoas, para que possamos trabalhar por justiça, liberdade e paz. Que Deus nos abençoe com lágrimas para derramar por aqueles que sofrem de dor, rejeição, fome e guerra, para que possamos estender nossas mãos para confortá-los e transformar a dor deles em alegria. Que Deus nos abençoe com tolice suficiente para acreditar que nós podemos fazer diferença nesse mundo, para que possamos fazer o que os outros afirmam não poder ser feito para trazer justiça e bondade a todas as crianças e aos pobres. Então fica aí essa bênção para a gente, esse chamado para sermos promotores de justiça e que nesse momento de pandemia, nesse momento tão propício, a gente possa enxergar a dor do outro e compartilhar justiça, compartilhar bondade, ainda mais, né, Eleonora? Sim, sim. Ficamos com essa bênção e que possamos estar todos desconfortáveis com aquilo que estamos vivendo e com aquilo que o outro está vivendo também. Que a ferida do outro seja a nossa e que possamos ser promotores de cura, né, dessas feridas, seja de ordem social, educacional, saúde, enfim, cultural, inclusive, esporte, que possamos ser esses agentes de promotores de justiça. Obrigada, Eleonora. Obrigada a todos os participantes. Eu que agradeço. E tô preparada para a próxima aí. Então tá bom. Só convidar também que eu tô junto. Tá ótimo. Gente, que vocês acompanhem o nosso canal, que a gente vai estar postando algumas coisas para o mês de março, muito bacanas, em relação, como a gente já falou, ao mês da mulher, workshop, iniciativas, coisas que a gente vai poder estar compartilhando um pouquinho de conhecimento, e todo mundo é bem-vindo. E fique com Deus, uma boa tarde, um abraço, Eleonora. Obrigada. Um beijo em todos. Tchau. Tchau, tchau.